Olá, meu amigo Cauê, tudo bem contigo, cara? Como é que você tá por aí? Tudo certinho? Cauê, então é o seguinte, hoje na aula de hoje vamos falar sobre os povos árabes, os povos que habitavam a Península Arábica, né? Península essa banhada pelo Golfo Pérsico, banhada pelo Mar Vermelho, Oceano Índico, né? Um local que fica entre a Europa, o Ocidente, entre a Ásia, o Oriente e o Norte do continente africano, tá? Eles ficavam ali, esses povos árabes. Países hoje em dia nós chamamos de Emirados Árabes, o Kuwait, a Jordânia, Cisjordânia, Iraque, Líbano, são mais ou menos nessa região ali onde estão localizados os povos árabes na antiguidade. Esse povo, meu amigo Cauê, se destacou por ser exímios comerciantes, né? Eles eram muitos bons comerciantes. Eles viviam na região do deserto, portanto a agricultura não é o forte deles. Apenas na região litorânea eles tinham alguma agricultura, né? Mas não era uma agricultura grande, bem desenvolvida, né? Era pequena, assim, mais voltada para a região do litoral. O que eles eram bom mesmo era no comércio caravaneiro, né? Longas caravanas com dromedários, com os camelos, que atravessavam o deserto levando mercadorias, né? Dentre essas mercadorias, cargas pesadas que os dromedários carregavam, que era o principal meio de transporte para uma região quase inóspita, né, com um clima desértico, era a única meio de transporte mais fácil eram os camelos, né, que suportavam longas jornadas sem precisar tomar água e o melhor, carregando grandes cargas de mercadorias, entre perfumaria, tapetes, tecidos, joias, espadas, eram algumas coisas que esses povos que eles comercializavam, né? Essa região deles aí, né? Um dos grandes líderes, um dos grandes nomes da região dos povos árabes é o Mohammed, né? Que seria o profeta, aquele que teve o contato com o anjo Gabriel, que ensinou a eles uma das principais características, ensinou a ele, o profeta Mohammed, as principais características da religiosidade deles. Eles também são um povo monoteísta, ou seja, acredita em um único Deus, né? O Deus seria o Alá. Ensinou para eles os princípios do Islã, o islamismo, né? Então são 5 pilares do islamismo, tá? Essas tribos foram sendo ensinadas, tiveram contato com Mohammed, essas tribos, os clãs que habitavam o deserto e foram aprendendo os preceitos do islamismo. São 5, né? São 5 pilares, né? A profissão de fé, a oração, a peregrinação, o jejum e também a peregrinação, o jejum e também qual é o próximo aqui, deixa eu lembrar aqui, me fugiu da cabeça agora, meu amigo. O jejum, a peregrinação, a oração, a profissão de fé e a caridade, né? A caridade, ajudar o próximo, né? São 5 pilares da religião islamita, que são os 5 pilares que foram difundidos, espalhados pelo Mohammed, que teve contato com o arcanjo Gabriel, né? Então é uma religião monoteísta, né? Uma religião que acredita em um único Deus e tem 5 pilares. Muito parecido com a Igreja Católica, né? A Igreja Católica tem os mandamentos, tem os sacramentos, né? Também acredita em um único Deus, tem um profeta que é Jesus Cristo, né? Tem a quaresma, que é o jejum do povo islâmico, que é o Ramadã, que eles ficam ali durante o mês do Ramadã, que são 40 noites ali, que eles ficam um período sem se alimentar durante o dia, né? Exceto uma pessoa que tem alguma doença, uma pessoa que tem uma mulher grávida, eles podem se alimentar durante o dia, mas a maioria da população fica o dia todo sem se alimentar, né? Só se alimentam à noite, né? No mês do Ramadã, né? O livro sagrado do islamismo é o Alcorão, né? O idioma deles é o árabe, né? E tem algumas proibições que fazem parte do islamismo, né? As pessoas são proibidas de algumas coisas, por exemplo, eles não se alimentam de carne de porco, não fazem uso de bebidas alcoólicas, não participam de jogos de azar, são algumas das características dos povos árabes, né? Muito bem, então o islamismo é uma das principais características dos povos árabes, né? Essa religiosidade muito sagrada e legal, né? Muito bem, na aula de hoje você vai responder para mim, vai pesquisar para mim ou me mandar um áudio sobre as características da religiosidade islamita. Tu vai falar para mim sobre o que era uma das características que não tinha neles, né, na igreja deles, a iconoclastia. O que é iconoclastia? A adoração de imagens, como é que era, se eles tinham as imagens dos santos, essas coisas que que fazem parte da igreja católica, mas não temos na igreja dos povos árabes, na igreja no Islã, tá? Próxima aula nós continuamos falando um pouco mais sobre os povos árabes, meu amigo, tá? Então sobre o Islã, o islamismo, os 5 pilares, essa parte aí, tá? Dos povos árabes. Bem legal, tá bom, meu amigo? Te desejo aí tudo de bom, qualquer coisa me chama lá que eu te ajudo, tá bom? Um abraço.